Provérbios 3, de 12 a 18. De 13 a 18, perdão. Pense agora em uma pessoa que você conhece ou conheceu e que você considera uma pessoa sábia. Pense numa pessoa que você considera sábia. O que distinguia essa pessoa? Quais as suas características? Quais as suas qualidades? Seu jeito de ser? A sabedoria é um assunto amplo, vasto. Sabedoria é comparada à luz na Escritura. E quanto mais luz, mais clareza. A vida da gente é comparada a um caminho. Essa é a linguagem da Escritura. A nossa vida é o nosso caminho. E a sabedoria é uma luz para o nosso caminho, para o nosso viver, para bem proceder, para bem nos conduzirmos. No livro de Provérbios você tem um contraste entre sabedoria e insensatez, também chamada estultícia, loucura. E o insensato no livro de Provérbios não é apenas uma vítima, um pobre coitado. O insensato no livro de Provérbios é alguém que tem prazer na sua insensatez. Ele tem prazer na sua imaturidade, tem prazer em ser assim como ele é. Aqui você veja os versos, Provérbios 3, os versos 13 a 15. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Essas palavras ele está dirigindo a alguém como se for o seu filho. Ele diz no verso 11, filho meu. Ele já disse lá no verso 1 do capítulo 3, filho meu, não te esqueças. Essa é uma expressão que ele repete diversas vezes no livro de Provérbios, filho meu. Ou seja, o que ele tem em vista é exatamente um cuidado por seu filho. Um filho amado, um filho querido, um filho a quem ele quer bem. Filho meu, ele dirá aí nos versos 11, 12, que a disciplina é um ato de amor. Assim como o pai corrige ao filho que ama, Deus também faz isto, porque não há como amar sem disciplinar, sem dirigir para o lado bom e ao mesmo tempo cercear o lado mau. E aqui então nos versos 13 a 15, ele vai falar do valor da sabedoria. Feliz o homem que acha a sabedoria. Ele vai dizer aí no verso 14, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. E tudo que podes desejar
não é comparável a ela. Ora, se a Escritura está dizendo que a sabedoria vale mais do que prata, vale mais do que ouro, vale mais do que um colar de pérolas, então é porque é algo muito precioso, é algo de grande valor. E é algo que traz contentamento, felicidade. Feliz o homem que acha a sabedoria. Há uma expressão aí no final do verso 15, diz: e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Então, a Escritura diz que a sabedoria é a coisa mais preciosa. E ela traz um bom fruto, os versos 16 a 18. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O que a sabedoria traz? Traz o alongar da vida. Não é isso? O alongar da vida, o verso 16. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o 5º mandamento. A sabedoria traz o alongar da vida. Traz também riqueza e honra, diz o verso 16. Riqueza e honra. Riqueza aqui no sentido amplo da palavra, não apenas riquezas imateriais, e essas são as principais, não é? As riquezas imateriais são as principais, mas a sabedoria também torna a vida da pessoa mais próspera, mais abundante, mais plena. Verso 17: os seus caminhos são deliciosos, todas as suas veredas, paz. Significa que a sabedoria traz um deleite, traz um prazer, traz um contentamento, traz satisfação. Verso 18: é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Isso aqui é a palavra de Deus. Quem retém a sabedoria é uma pessoa feliz, bem-aventurada, contente. Por quê? Porque a Escritura diz que a sabedoria vem de Deus. Ela vem do alto. O verso 19 diz que o Senhor fundou a terra com sabedoria. Ou seja, a sabedoria já está em Deus antes do mundo ser criado. O capítulo 8, os versos 22 e 23 dirá assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo. Então a sabedoria vem de Deus, começou em Deus, na eternidade com Deus, estava com Deus. E a sabedoria nos homens se manifesta em temor a Deus, em reverência, em respeito a Deus, que traz consigo o senso de humildade, porque o sábio é humilde, ou seja, ele teme a Deus porque ele possui um adequado senso de localização, de lugar, de posição. O que é a humildade, senão um absoluto senso de localização, de posição, de lugar? Ele teme ao Senhor. A sabedoria traz o discernimento,
O que é discernir? É distinguir, é diferenciar. É diferenciar uma coisa boa de uma coisa ruim. É diferenciar o bom do mal, o bem do mal. É distinguir. O sábio discerne. O sábio tem critério. Ele usa filtro. Ele faz julgamento, no sentido positivo da palavra. Ele pesa as coisas. Ele avalia. Ele tem medida. O sábio tem medida. Quanto? Qual o tempo? Quanto falar? Quanto trabalhar? Quanto comer? Quanto dormir? Quanto escrever? Quando e até onde exprimir uma crítica ou censura? Em que momento fazer as coisas? Isso quem dá é a sabedoria. E no Antigo Testamento, o sábio é alguém que primordialmente tem prazer na lei do Senhor, como nós já vimos nos domingos anteriores, porque o sábio entende que é preciso uma direção externa, uma direção firme e segura. Ou seja, o sábio entende que ele precisa de uma referência eterna, absoluta. Então, o sábio do Antigo Testamento, ele preza a lei do Senhor. Ele não é como um filho que está entregue ao seu próprio caminho. Ele tem o Senhor. No Novo Testamento, o sábio preza o Evangelho. É preciso uma graça para a salvação. O sábio entende Cristo como sabedoria de Deus. Mas há alguns papéis que nós podemos fazer para tornarmos mais sábios. Em primeiro lugar, se quer ter uma pessoa sábia, o primeiro lugar a palavra de Deus vai dizer que é necessário ter pais sábios. Porque educação é primordialmente responsabilidade dos pais. Ou seja, se nós quisermos sábios, é necessário ter pais sábios. Filho meu, não te esqueças. Filho meu, não rejeites. Filho meu, ouve o ensino. Filho meu, se aceitares, pais sábios. Ter uma criação com pais sábios fará toda a diferença a hora de você criar os seus próprios filhos. Às vezes aquele filho entra na adolescência, no início da vida adulta, ele não está bem, ele entra num processo complicado, ele entra num processo às vezes de rebeldia, de conflito, mas vai chegar a hora em que ele vai ter o filho dele. Chegará a hora em que ele terá a filha dela. E aí o que acontece? É nesta hora que ter uma criação com pais sábios fará toda a diferença. E aí a gente fica pensando naqueles filhos que hoje são criados inteiramente por babás ou por cuidadoras das creches. E eu preciso dizer, em alguns casos, honestamente, para algumas dessas crianças é até preferível, porque os pais são muito ruins. Agora, nós sabemos, educar um filho é responsabilidade, sobretudo e intransferivelmente, dos pais. Hoje é dia das mães.
Que diferença faz uma mãe sábia? Aliás, como é a mulher virtuosa lá de Provérbios 31? Se não uma mãe sábia. Então, se você quer sabedoria, em primeiro lugar, você saiba, pais sábios fazem imensa diferença. Em segundo lugar, um cônjuge sábio. Cônjuge. Você já viu na Bíblia que, por vezes, uma pessoa podia fazer longas jornadas em busca de um cônjuge para encontrar um esposo certo, ou a esposa certa. Cônjuges sábios. Nós vivemos hoje uma cultura em que os filhos decidem livremente com quem vai casar. E tem coisas boas nisso, eu não vou entrar nessa questão, mas queria dizer a você, filho solteiro que está aqui, ou que está me ouvindo, há alguma sabedoria em trazer os pais para o processo de escolha dos cônjuges. Há uma sabedoria em trazer os pais para o processo de escolha do futuro marido, da futura esposa. Não seja essa pessoa assim, tão assim, que se acha tão autossuficiente, tão bastante, que você não vai ouvir os pais em relação a isso. Provavelmente você vai trazer algum sofrimento se você tiver esse tipo de atitude. Ouve os pais, ouve os avós, ouve os seus pais. Isso fará bem. Um cônjuge sábio faz toda a diferença. Esse cônjuge é quem vai estar com você ao longo da vida, na trajetória da vida, na formação da casa, na criação dos filhos. Um cônjuge sábio. Em terceiro lugar, se quisermos uma cultura de sabedoria, é preciso um círculo relacional de pessoas sábias. Essa é a razão porque o livro de Provérbios vai dizer para a gente verificar com quem a gente anda, com quem a gente partilha a vida, com quem a gente se consorcia, com quem a gente tem por companhia. O livro de Provérbios vai dizer que o nosso círculo relacional é muito importante. Aqui entra, por exemplo, a importância de uma igreja sábia. Não preciso nem dizer a você que existem igrejas sábias e existem igrejas que só Deus sabe o que é aquilo, não é verdade? Ou seja, então, isto faz diferença. Igrejas sábias. É preciso uma cultura discipular com mentoreamento que prestigie a experiência. Ou seja, é preciso nós resgatarmos uma cultura, irmãos, que prestigie a experiência. Mentoreamentos, discipulado, isso é muito importante. Eu fui criado num modelo de seminário pastoral princetoniano, ou seja, de Princeton. O que era isso? Nós éramos formados assim. Nós crescíamos na igreja. Lá pelos 16, 17 anos, já tínhamos lá nossas características de liderança. Formávamos no ensino médio, a gente forma no ensino médio geralmente com 16, 17 anos, se não perdeu, né? Se não repetiu, é mais ou menos essa data. Aí vamos para o seminário, a igreja nos encaminha para o seminário. E no seminário, o modelo de Princeton você vai para um campus, fica lá 4 anos estudando, se especializando, grego, hebraico, teologia bíblica, exegese, homilética e outras disciplinas importantes. E aí com 22 anos, você, no meu caso um pouco antes, os pastores já impuseram a mão na minha cabeça e diz, vai ser pastor. E aí eu fui ser pastor, com 22 anos.
pastor daquele diácono de 80 anos, que já era bisavô, daquela senhora viúva, daquele casal que já tinha muitos problemas, muitos problemas conjugais, e de repente me vejo em situações as mais absurdas, tendo que mediar situações pastorais, o advogado da igreja do lado de lá, o advogado do pastor do lado de lá, e eu presidindo aquela reunião, sem nenhuma mentoria, sem nenhum processo discipular, não é? Graças a Deus, os dois pastores que me pastorearam, ainda, como eu trabalhei na igreja, literalmente de carteira assinada, trabalhei 4 anos na igreja integralmente, não é? De manhã, de tarde, de noite, fim de semana, os pastores ainda me deram uma ajuda, e eu às vezes tinha lá alguma orientação para pregar, e para isso, e visitar, e fazer aquelas coisas, e o novo crente, enfim, ir às congregações. Mas que importância tem uma cultura que valorize a experiência. Isso está no Provérbios. Claro, a gente não tem tempo de esgotar esse assunto aqui, mas isto é abundante nas Escrituras. Em todas as áreas. Quanto mais luz, mais clareza. Então a gente pode dizer que antes da sabedoria há uma porção de graça. Há uma relação entre sabedoria e graça. Ou seja, Cristo como sabedoria de Deus, agora nós nos lembrarmos toda a sabedoria trazida pelo Evangelho. Irmãos, a sabedoria eterna é personificada em Cristo. Um dia Jesus disse assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão, disse Jesus acerca de si mesmo. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. E ela, a sabedoria, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Cristo é a sabedoria. O apóstolo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Graça, riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria. Essa sabedoria de Deus em Cristo é uma sabedoria que se oculta aos olhos naturais. É por isso que o descrente, a pessoa não cristã, ela não compreende essas coisas. Porque essa sabedoria subverte os valores desta geração caída. O apóstolo diz isso aos Coríntios, quando ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe, irmãos, desfrutar do Evangelho, desfrutar de Cristo, desfrutar desta realidade, dessa sabedoria de Deus, traz um imenso contentamento. Quem crê em Cristo, sabedoria de Deus, tem uma experiência deleitável com estas coisas. Aliás, é de uma forma tal que a pessoa nem consegue exprimir, expressar, porque esta alegria em Cristo, que essa sabedoria que o Evangelho, o temor de Deus nos traz, é uma alegria e um tesouro indescritível. É um privilégio, é graça. Nunca se esqueça disto. E que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a termos devida clareza do valor, do deleite, da preciosidade desta sabedoria que nos chegou do Senhor, no mandamento, no Evangelho, em Cristo sobretudo. Agradecidos, porque isso é graça, uma graça inexprimível. Nós oramos em nome de Jesus.